Fala Nação Azul, bora lá então falar um pouquinho sobre o jogo de ontem. Jogo pela terceira rodada, né, da primeira fase do Campeonato Mineiro. O clássico entre Cruzeiro e o time de Vespasiano, que inclusive jogamos lá dentro da arena deles e vencemos pela segunda vez. A Arena MRV, para quem não sabe, meu rival venceu, tá, gente? Esse é o significado das siglas lá da Arena MRV. Mas assim, vou tirando um pouco o lado da zoação, né, que isso acontece mesmo. Vamos analisar o jogo, as situações, então, todas elas que envolveram esse clássico. Na minha opinião, começou bem lá no meio da semana, né, todas as polêmicas, todas as notícias que iam saindo, principalmente começou tudo com relação ao clássico ter torcida única. Gente, então assim, teve toda uma polêmica bem lá no meio da semana sobre o fato de ter clássico pelos próximos 2 anos com torcida única, inclusive com o aval da diretoria do Cruzeiro também, que aprovou essa decisão. Depois, a gente, em outra situação, vamos voltar aqui e conversar sobre essa situação de clássicos, tá? De torcida meio a meio ou de torcida única. Depois a gente volta nessa polêmica. Mas aí chegou, foi se aproximando os dias dos jogos, aí chegou, acho que no sábado, né? Desculpa, na sexta-feira tivemos aquela notícia de que o Diogo Medeiros, lá da Cruzeiro Esportes, havia sido barrado, apesar de ter suas credenciais, de estar em dia com todas as suas obrigações, ele foi barrado de entrar na Arena MRV para cumprir a sua jornada esportiva de costume, que ele faz isso, acho que desde 2015. Então, gente, a pessoa ficou impedida de exercer, né, o seu trabalho por questões de vaidade, de rivalidade, sabe? Rivalidade, ela existe no futebol, sempre existiu e sempre vai existir, até acho que é necessária, porque é isso que deixa o ambiente gostoso mesmo, sabe? Porque que graça teria se todo mundo torcesse para o mesmo time, né? Não teria graça nenhuma, mas a rivalidade ali entre as 4 linhas ou até fora do campo, que envolve ali, que aí já envolve nós torcedores, ela precisa ter um certo tipo de consciência mesmo, tem que ter limite, né? Eu acho que a palavra certa é essa, há limite para tudo, até mesmo para você ser rival de alguém, né? Eu acho que ser rival é uma coisa, agora achar que você vai ofuscar o outro, proibindo isso, proibindo aquilo, pra mim já vira, quando eu falo proibindo isso ou aquilo, eu acho que vira, eu acho não, tenho certeza que já ultrapassou a esfera, né, da imaturidade, já virou uma questão de imaturidade mesmo, até porque a gente não tá falando assim, porque assim, aqui dentro da minha casa, no meu território, eu recebo quem eu quero, né? Mas assim, eu tenho respeito com todo mundo. No caso ali, a casa é deles? Sim, o estádio é deles, mas a gente tá falando de uma competição, né? Estadual, onde ele se predispôs a construir um estádio para que o seu time jogasse, mas tendo a ciência de que ia receber os oponentes, né? Então, se for assim, então, já que o Cruzeiro já ganhou a segunda vez lá dentro, então não vai poder ter clássico lá mais, né? Porque não pode torcida, não pode credencial, não pode um monte de coisa, não colocar o escudo do time lá no campo. A gente, é tanta informação que a gente acaba esquecendo, né? Tem a questão do escudo também, que não colocaram lá no gramado. Eu fiquei, assim, chocada quando eu vi isso, porque é a primeira vez que eu vejo uma situação dessa, se tratando de futebol, sabe? Tem também, eu ouvi falar, né, que não pode, que eles não podem cantar aquela parte do hino que fala a imagem do Cruzeiro resplandece. Então, assim, existem diversos fatores que envolvem, né, de fato, a rivalidade no futebol. Eu não tô aqui questionando, falando que tá certo ou que tá errado, o que você aceita por torcer pro Atlético, o que eu aceito por torcer pro Cruzeiro, que eu também sou bem chata com relação a isso, não é nem a questão de o que eu faço ou não faço com pessoas que são atleticanas ou com coisas que vêm
do Atlético, não é isso, tá, gente? A gente tá falando aqui de uma competição estadual onde foi tentado ser tirado. Então, essa questão de querer tirar o direito do seu oponente só porque está na sua casa, assim, dentro da minha casa, sim, minha casa, minhas regras. Mas a gente tá falando de uma competição, né? Estadual. Estamos falando de algo que todos, teoricamente, todos que estão nessa competição, teoricamente teriam que ter o mesmo direito, né? A gente não tá falando que fulano tem que ser beneficiado só porque a casa é dele, entendeu? Não faz sentido. Mas enfim, o jogo, né? Agora, depois de tudo que eu falei, o jogo, você vê como é que as polêmicas foram além das 4 linhas, né? O jogo, na minha opinião, foi um jogo fraco, primeiro tempo parando toda hora, só falta, bem ruim mesmo. Mas, graças a Deus, no segundo, o Dineno não apareceu tanto nesse jogo, eu achei que foi bem fraco. No segundo tempo, então, um pouco melhor, né, na minha opinião, porque saíram os gols. Zé Ivaldo marcou o primeiro gol. O João Pedro, cara, esses meninos da base estão arrasando. De verdade. O Cruzeiro tem que segurar esses meninos, tem que levar eles para o time profissional, porque estão, assim, de parabéns. Rafael Cabral, novamente, salvou o Cruzeiro. Ele já vem fazendo, eu acho que as 3 partidas do Cruzeiro, Rafael jogou muito bem, todas 3. Então é isso, gente. Nada tira o gostinho da vitória, né? Independente de qual time que seja, quiçá em cima do rival, né? Pela segunda vez, o primeiro clássico deles a gente ganhou, né? Ano passado, todo mundo lembra. E agora no primeiro clássico do ano, mais uma vitória. Essa com gostinho bem especial, né, gente? Muito bom.